O que é a ansiedade? Qual a diferença de ansiedade e medo? Como saber se a minha ansiedade está num nível normal ou num nível patológico? Para a gente entender a ansiedade, a gente precisa compreender o mecanismo do medo. Todos nós, seres humanos, os animais, sentimos medo. O medo é uma emoção necessária para a nossa sobrevivência, para a nossa proteção. Porque se não fosse o medo, nós nos colocaríamos em situações de risco, que colocariam em perigo a nossa vida, a nossa integridade física. Então é por isso que existe e a gente precisa sentir medo para nos proteger. A diferença do medo e da ansiedade é que o medo, você sabe dizer o que você tem medo, do que você sente medo, quando você está com medo e você sabe dar um nome para esse medo. Por exemplo, se você está andando numa rua e você vê um cachorro, né, um cachorro grande, e vem na tua direção e você tem medo de cachorro, você vai sentir medo, você sabe dizer, não, eu tô com medo desse cachorro, tô com medo dele me morder, tá? Na ansiedade é um pouco diferente, é um sentimento também, só que ele é mais difuso, você não consegue às vezes nomear exatamente do que você está com medo. E as reações que o teu corpo apresenta numa situação de medo e ansiedade são as mesmas. Então, quando você está com medo, você sente no teu corpo toda uma mudança fisiológica e aí você sabe que você está com medo. Então, você fica nervoso, coração acelera, você pode suar, pode tremer, pode sentir aquela fraqueza nas pernas, enfim, ou você pode ficar vermelho se for numa situação mais social. E na ansiedade também, você sente as mesmas coisas. Então, o coração acelera, você sente aquela sensação, às vezes um mal-estar, até parece que vai desmaiar. Por quê? Porque a ansiedade é medo. Só que você muitas vezes não consegue dizer o que está te causando medo. E na ansiedade, esse medo ele vem não de situações reais, como no medo. Então, no medo você tem um objeto, você tem uma coisa, uma situação específica, um objeto, um animal, algo que você sabe dizer que está com medo daquilo. Na ansiedade, você não consegue muitas vezes dizer do que você está sentindo, essa angústia, esse medo, esse aperto no peito. Você tem uma sensação de que você está em perigo, de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Só que o teu corpo ele acaba desencadeando os mesmos sintomas de uma situação específica de medo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar uma situação real de uma situação imaginária. Então, quando você está ansiosa, por exemplo, vamos imaginar que você acabou de ficar desempregada, tem muitas contas para pagar, tem uma família para sustentar, e aí você se vê naquela situação de medo, sim, porque você sente medo de não conseguir outro trabalho, de não sustentar a tua família. Só que aí você começa a imaginar. Você não viveu ainda isso. Você está apenas desempregada, está apenas, né, entre aspas, está com contas para pagar, compromissos para honrar. Mas você ainda não está vivendo uma situação amedrontadora, no sentido você ainda não chegou no ponto de passar fome, de passar necessidade. Mas só o fato de você imaginar que isso pode acontecer, o teu cérebro ele não sabe, ele acha que você está vivendo isso. Porque o nosso cérebro não tem essa capacidade de diferenciar o que é passado, o que é futuro, o que é só imaginação. A partir do momento que você pensa naquilo, para o teu cérebro é como se você estivesse vivendo aquilo. E aí o que o cérebro vai fazer? Vai desencadear uma série de reações fisiológicas, hormonais, que vai trazer os sintomas da ansiedade. Então é por isso que muitas vezes você pensa, puxa, né, em algumas situações, parece que não está acontecendo nada, tua vida tá tudo bem, né? Você não está vivendo uma situação ainda perigosa, calamitosa, mas você ainda assim sente toda essa angústia, esse aperto no peito, essa preocupação, esses sintomas de coração acelerar, aquela tremedeira, aquele mal-estar. Por quê? Porque você está pensando coisas. Você está pensando coisas que podem vir a acontecer. Você está pensando, colocando em dúvida a tua capacidade de enfrentamento.
Então, só o fato de pensar assim, eu não consigo, eu não dou conta, esses pensamentos negativos, eles são geradores de ansiedade.